Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia do terceiro ano, da terceira série. E na aula de hoje, a nossa aula de número 59, nós vamos aprender um pouco sobre Nietzsche e o nascimento da tragédia. É a primeira parte desse assunto. Os objetivos são distinguir aspectos fundamentais da primeira parte da filosofia de Nietzsche, reconhecer o valor que este filósofo atribuiu à arte nesse primeiro momento do seu pensamento e também praticar assuntos que são recorrentes no Enem. E nas aulas anteriores, nós já estudamos com o professor Luiz Henrique Schiller e a educação estética. E lá nessa aula a gente já aprendeu um pouco sobre como que no pensamento do Schiller a arte tem valor para a vida de um povo, porque a arte tem a possibilidade, tem o potencial de transmitir valores, a arte também pode nos unir e a arte também pode nos libertar. Isso é o que pensa o Schiller a respeito da arte e do belo. E hoje, então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre Nietzsche. Nietzsche, nós já tivemos algumas aulas sobre este filósofo no trimestre anterior. E hoje, especificamente, vamos conhecer a primeira parte da filosofia de Nietzsche, né? Um pouquinho sobre a biografia dele e como que ele começou essa filosofia dele. Então, Friedrich Wilhelm Nietzsche é nascido em 1844 em Rücken, na Alemanha, em uma família luterana. Seu pai, pastor luterano, morreu quando ele tinha 5 anos de idade. Então, Nietzsche, ele vem de uma família protestante, bastante religiosa, por sinal. Os avós de Nietzsche eram pastores luteranos, assim como o pai dele. E logo na infância, Nietzsche perde o pai e vai ser criado pela mãe, pelas irmãs e pelas tias. O pensamento de Nietzsche se divide em fases: juventude, intermediário e maduro. E hoje, especificamente, nós vamos conhecer o pensamento do jovem Nietzsche. Vamos focar nesta primeira etapa do pensamento dele. Então, o Nietzsche, em 1864, ele vai estudar teologia em Bonn. E depois ele se interessa por filologia e vai para Leipzig, em 1865. Teologia é o estudo que fazem os pastores, os padres, para se tornarem sacerdotes, né? E então o Nietzsche, provavelmente por influência dessa religiosidade da família dele, ele vai procurar esses estudos. Mais tarde, ele vai se interessar por outra área do conhecimento, que é a filologia. A filologia, a gente pode entender ela como o estudo dos clássicos, estudo das culturas greco-romanas, mais especificamente. Na filologia se estudava a língua dessas culturas antigas, a poesia, a literatura, as artes, a filosofia, o pensamento. Na filologia se buscava reconstituir o que foram essas culturas antigas, mais especificamente greco-romanas, né, da Grécia e da Roma Antiga. Então, o Nietzsche, ele é um estudioso dos clássicos gregos, né? A partir de 1865, ele já tem bastante estudo dos clássicos. Ele lê muitos poetas gregos, ele lê filósofos gregos, ele tem o domínio da língua grega e, nesse meio tempo, ele também já era leitor de Schiller e Goethe, que são dois artistas muito famosos da Alemanha moderna. Então, o Nietzsche, ele estava muito envolvido com a poesia grega e com a poesia desses filósofos e poetas que são o Schiller e o Goethe. Em 1865, Nietzsche se depara com O Mundo como Vontade e Representação de Schopenhauer, cujas ideias influenciaram fortemente sobre seu pensamento. Então, o Nietzsche foi muito impactado pelas ideias de Schopenhauer, lá que estão dispostas em O Mundo como Vontade e Representação. Então, para entendermos bem a filosofia de Nietzsche, se faz necessário ter um certo entendimento sobre o pensamento de Schopenhauer, porque o Nietzsche vai dizer ao longo
da sua filosofia, que Schopenhauer foi o grande mestre que apresentou a filosofia para ele. Foi seu grande professor, Schopenhauer. E para entender melhor o pensamento de Schopenhauer, o Nietzsche ele também lê Kant, porque a filosofia de Schopenhauer se baseia em alguns conceitos da filosofia kantiana, e ele também faz estudos sobre a história da filosofia. Tudo em busca de compreender melhor o pensamento de Schopenhauer e de buscar esse conhecimento filosófico pelo qual ele foi tão instigado através de Schopenhauer. Aqui temos uma primeira atividadezinha para a gente treinar e ver se vocês estão bem afiados ali nos estudos de filosofia. A filosofia de Schopenhauer é famosa por seu teor. Você analisa as alternativas e nós voltamos já com a resposta. Já voltamos. Vamos ver se você acertou? O que você marcou então? A filosofia de Schopenhauer é famosa por seu teor. Se vocês assinalaram a alternativa C e disseram que Schopenhauer é muito conhecido como um pessimista, acertaram em cheio. Muito bem. Muitas vezes a gente vê o Schopenhauer como a figura do filósofo pessimista. E essa visão não está errada, porque Schopenhauer ele fez uma filosofia de fato pessimista, Se você for lá dar uma lida no Mundo como Representação, a conclusão a qual você poderia chegar através de ler tudo aquilo é de que a vida é sofrimento, porque Schopenhauer diz que a essência de todas as coisas é a vontade. A vontade, força irracional e cega. E é por causa de que tudo é vontade que tudo sofre na natureza. Tudo está numa constante situação de dor. Então veja só, o Nietzsche já tinha se aproximado desse pessimismo de Schopenhauer, dessa filosofia pessimista e séria, E nesse mesmo tempo, o Nietzsche então vai começar a fazer esse movimento da filologia à filosofia. E ele questiona a frieza científica da abordagem filológica. Então, a filologia, na visão do Nietzsche, ela estava muito distante dos problemas da cultura. É isso que o Nietzsche está criticando na filologia. Ela não tinha um comprometimento muito sério com os problemas da cultura vigente ali da Alemanha moderna. E o Nietzsche, então, ele vai começar a se aproximar cada vez mais da filosofia para buscar uma abordagem mais abrangente, mais conectada aos problemas da cultura. E ele também está se aproximando cada vez mais da arte. Ele vai dizer que a abordagem filológica ela não tem um comprometimento com aqueles ideais de arte antigos. Ela está muito desconectada daquilo e se tornou uma pura ciência. E o Nietzsche defende lá no seu escrito chamado Homero e a Filologia Clássica, que a filologia seria algo entre a história, a arte e a ciência. E nessa época também o Nietzsche se torna amigo do compositor Richard Wagner. E o Nietzsche está então cada vez se aproximando mais da música nesse momento da filosofia dele. Olha só então, o filólogo Nietzsche, ele está com todas essas coisas ao entorno de si. Ele pratica uma atividade científica, que é a filologia, ele está muito conectado à música, principalmente ali pela amizade de Richard Wagner, a admiração que ele tem em relação a Richard Wagner, o Sturm und Drang, que é um movimento intelectual e poético que você tem ali no ambiente germânico, ali naquele momento, que vai estar centralizado principalmente nas figuras de Schiller e Goethe. Uma vertente do romantismo que se chama Sturm und Drang, ou traduzido para o português, Tempestade e Ímpeto. Desse romantismo, de Schiller e Goethe principalmente, Lessing também, que o Nietzsche se aproxima. E Nietzsche também está flertando cada vez mais com a filosofia.
Então é nesse momento que ele vai fazer essa passagem da filologia para a filosofia. Então, em 1869, o Nietzsche se tornou professor catedrático de filologia clássica na Universidade de Basileia, na Suíça. Com 25 anos, alcançou uma posição muito importante então na universidade e ganhou um doutorado honoris causa pelo esforço que ele demonstrava lá para os seus professores. E em 1872, Nietzsche publica então a sua primeira obra de filosofia, seu primeiro trabalho de cunho filosófico, além de filológico, que é O Nascimento da Tragédia. Muitos críticos da época questionam se em O Nascimento da Tragédia Nietzsche estava fazendo de fato uma filologia ou se era simplesmente uma filosofia, uma metafísica da arte. Então aqui essa é a capa lá de O Nascimento da Tragédia, que tem ali a figura de Prometeu acorrentado. Então o nome completo da obra de Nietzsche é O Nascimento da Tragédia do Espírito da Música. E nessa obra ele vai questionar o seguinte: o que permitiu aos gregos atingirem uma cultura tão vívida e fértil entre os séculos 6 e 5 a.C.? Momento em que nasceu a filosofia, momento em que os gregos estavam vivendo na democracia, né? Principalmente ali em Atenas. Existia então aquele regime que a gente estuda, aquele regime político, que a democracia foi inventada nessa época. E também, ali nesse momento, muitas figuras do ambiente artístico, das ciências, surgem ali da matemática, mentes que marcaram a civilização ocidental para sempre, como Pitágoras e Tales na matemática, por exemplo, né? Também na arquitetura, em outras áreas científicas, surgem ícones nesse momento lá da Grécia Antiga. Então, Nietzsche pergunta, de onde veio tanta riqueza dessa civilização grega? O que a cultura germânica tem a aprender com a cultura grega? É o que o Nietzsche coloca também ali como problema que ele tenta vincular à cultura do seu tempo. Né? O que é que esse ambiente germânico, ali da língua germânica, as pessoas que estão vivendo ali, o que elas podem aprender com os gregos? E o que significa a tragédia para o povo que viveu a beleza, pensou sobre ela e exprimiu em suas obras de arte? Então, os gregos que davam tanto valor à beleza, o que é a arte trágica para esse povo? O que significa o trágico para um povo que falou tanto sobre a beleza, que viveu a beleza? Como já nós vimos lá no classicismo, nas aulas sobre classicismo, nós vimos que os classicistas tentavam imitar os gregos, privilegiando essa questão da harmonia, da beleza. E o que é o trágico no meio de tudo isso? Nietzsche se pergunta. Então aqui mais uma atividadezinha para recordarmos se nós nos lembramos bem da aula anterior. Que características da arte greco-romana o classicismo enfatizou na arte? Analise as alternativas e voltamos já com a solução. Retornamos. Vamos conferir? O que você marcou então? Que características da arte greco-romana o classicismo enfatizou na arte? Se você então assinalou a alternativa A, meus parabéns, que você acertou em cheio. A razão, a harmonia, a proporção e a beleza. Foi o que a arte classicista procurou imitar dos gregos. Os classicistas imaginavam que a arte grega estava relacionada apenas com essas características. O Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia, vai demonstrar que a tragédia prova que os gregos, em sua arte, não privilegiaram apenas estes aspectos, né? E a arte romântica, que ela trouxe então o irracional, o sofrimento, a loucura, a desproporção. E o Nietzsche então vai dizer que, em certa medida, os gregos antigos também tiveram esses atributos que a arte romântica trouxe na modernidade.
Então aqui nós temos alguns poetas trágicos lá da Grécia Antiga, né? E o mais antigo deles é Sófocles, que escreveu, por exemplo, Édipo Rei, Electra e Antígona. Temos também o Ésquilo, ali no meio, o Ésquilo que escreveu Prometeu Acorrentado, Agamenon e os Persas, e temos o Eurípides, As Bacantes, Medeia e as Troianas, são algumas das obras que ele escreveu. Então aqui o primeiro e mais antigo foi Sófocles, depois, né, vem o Ésquilo e mais tarde o Eurípides. Então aqui, com esses 3 poetas trágicos, o Nietzsche vai explicar como que a tragédia se desenvolveu entre os gregos. E vale a pena pegar uma dessas obras desses poetas e ler elas, né? São textos que não são muito longos, você pode encontrar uma certa dificuldade em relação a algumas palavras difíceis que geralmente se encontram nas traduções, mas nada que você não possa superar com um bom dicionário. E são textos assim que vale muito a pena ler pela bagagem cultural que isso te traz. E o que é essa tal de tragédia de que a gente está falando? Tragédia é um tipo de representação teatral que é composta pela cena, pelo drama e pelo coro. A cena, né, era aquele cenário montado ali no centro do teatro, onde os artistas circulavam, então era o ambiente que estava enfeitado ali, né, o figurino até mesmo, e o drama era a ação das personagens. Já o coro era um conjunto de pessoas que dialogava com as personagens trágicas e com o público, e dialogava seja através de falas ou através de cantos. Geralmente o coro cantava, né, essas intervenções na tragédia. E aqui tem um modelo clássico ali do ambiente onde acontecia as representações teatrais lá da Grécia Antiga, que é o teatro grego, né? Essa estrutura que tinha grande capacidade de reproduzir o som, né? Tinha uma acústica muito boa essa estrutura. E o tema nuclear ali das tragédias é o sofrimento da personagem principal. A tragédia, ela foca no sofrimento, ela representa o sofrimento, a dor, a irracionalidade. E aqui temos um trecho de Prometeu Acorrentado para a gente ter uma ideia do que é esse sofrimento que o trágico traz. O Prometeu diz, né? Melhor fora que me precipitassem sob a terra, nos abismos impenetráveis do Tártaro, do próprio inferno de Plutão, destinado aos mortos, prendendo-me por indestrutíveis e cruéis cadeias, lá onde nem os deuses nem os mortais se pudessem alegrar com isso. Mas aqui, exposto ao ar, eu sofro, miserável, suplícios que são motivos de júbilo para meus inimigos. Então, foi escrito por Ésquilo. E essa tragédia, Prometeu Acorrentado, fala sobre o castigo de Prometeu. Prometeu que foi acorrentado, né, num penhasco, e todos os dias vinha um abutre e comia o fígado do Prometeu. E como ele era um imortal, no dia seguinte o fígado dele estava regenerado, mas o Prometeu ele tinha novamente o seu fígado devorado pelo abutre que retornava todas as manhãs. E o Prometeu ficou anos nesse suplício, né, embaixo de sol, embaixo de chuva, exposto, como ele narra ali. Então, essa tragédia que fala desse castigo terrível de Prometeu. E aqui um pequeno exercício. Vamos ver se você se lembra desse conteúdo de mitologia. Pode ser que você tenha visto ele lá no primeiro ano, o mito de Prometeu. Qual fora o crime de Prometeu que o levou a sofrer o terrível castigo de Zeus? Analise as alternativas e nós voltamos já com a solução.
já estamos de volta. Vamos ver se você consegue acertar qual que foi esse terrível crime do Prometeu? Qual foi o crime de Prometeu que o levou a sofrer o terrível castigo de Zeus? Se você marcou então que Prometeu entregou o fogo, princípio de todas as artes à humanidade, você acertou. O Prometeu quis ajudar a humanidade entregando fogo e iniciando assim a cultura, conforme o mito conta. Então ele fez um bem para a humanidade, mas ele foi punido por causa deste bem que ele fez. Porque o Prometeu, para fazer este bem, ele teve que se apropriar de um atributo que não era dele, mas que era do deus Hefesto, que era o fogo. Então ele roubou o fogo sagrado do deus Hefesto e entregou, distribuiu para a humanidade. E Zeus, retribui com esse terrível castigo. Todo aquele mundo esplendoroso e glorioso dos deuses, dos heróis e da alegria de viver só foi possível por uma profunda experiência da dor, diz o Nietzsche. Então, os gregos alcançaram aquela riqueza, aquela cultura esplendorosa através de uma experiência de dor que está por trás de tudo isso. E a arte trágica, ela se constituiu, então, a partir de dois impulsos artísticos que são antagônicos, contrários, opostos, e que reconciliam o ser humano com a vida. Então, os gregos eles tiveram uma experiência do sofrimento muito intensa e na tragédia vai haver a união de dois princípios artísticos que procuram reconciliar o ser humano com a vida, que são o apolíneo e o dionisíaco. Apolíneo e dionisíaco são conceitos que Nietzsche elaborou a partir das figuras dos deuses Apolo e Dionísio. De acordo com Nietzsche, Apolo, que pode ser chamado também de o luminoso, é a divindade solar, é o deus solar, que representa luz, razão, harmonia, beleza, justa medida, serenidade, o esplendor dos sonhos e a individuação. Esse termo individuação é muito importante porque ele se refere a essa propriedade de Apolo. Por ele ser um deus solar, ele carrega o sol em sua carruagem. Quando o sol chega de manhã, a gente consegue distinguir as coisas, consegue separar umas coisas das outras. Antes que estava tudo misturado na escuridão. Quando o sol nasce, o sol nos ajuda a distinguir todas as coisas que estão ao nosso redor. E Apolo faz isso com as coisas, distingue, divide as coisas, separa. É através de Apolo que eu posso me afirmar enquanto indivíduo, você pode se afirmar enquanto indivíduo e os gregos puderam afirmar sua cultura. Já Dionísio é o libertador. Por quê? Porque ele é o deus da festa, do vinho, do prazer, do êxtase, da loucura, da desordem, da música, a embriaguez, e ele também representa a unificação. Então, através dessa influência dionisíaca, a gente se sente uno com toda a natureza. Então, ele nos liberta dessa divisão, desse abismo que se abre entre eu e você, e fulano e cicrano, e entre todas as coisas e que é feito por Apolo. Já Dionísio ele faz o contrário, ele faz com que nós nos reconheçamos como parte de todas as coisas. Então, o impulso apolíneo gera arte figurativa, né, em imagens, na arquitetura, escultura, pintura e poesia. E o impulso dionisíaco gera arte não figurada da música. E aqui temos mais um exercício para você resolver e nós voltamos já com a correção.
Então, essa questão que perguntava sobre a principal característica da democracia grega, o que é que você marcou? Se você marcou a alternativa C, que diz a representação era direta, cada cidadão se representava independentemente de sua condição econômica, você acertou. Meus parabéns. A democracia grega era baseada na representação direta. Você mesmo se representava. Então ficamos por aqui. Obrigado pela presença.